Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olhe, com toda franqueza, depois do que tinha acontecido, não tinha mais como eu continuar morando ali na casa da minha mãe, me expondo aos nossos vizinhos ali na rua, aos meus amigos, os conhecidos do bairro. Aliás, eu não tinha nem coragem de botar o nariz para fora de casa. Tamanha era a minha vergonha. Eu não conseguia encarar ninguém, nem atender ligação, responder mensagem, nada. Até porque eu sabia que falavam de mim pelas minhas costas, me apontavam na rua. Eu já tinha tomado a minha decisão. Iria embora para São Paulo. A família do meu pai era toda de lá. Eles com certeza me estenderiam a mão, me ajudariam a me estabelecer. É claro que se fosse para escolher, se fosse seguir a vontade do meu coração, eu jamais sairia dali. Foi ali que me criei, eu tinha tanto amor por aquele lugar, só que, repito, depois do acontecido, não tinha mais condição. Se eu fechar os olhos, lembro em detalhes exatamente do momento em que aquela tempestade atravessou o meu caminho. O pior é que já tinham me avisado. Só que bobo, cego de amor, apaixonado, eu simplesmente não quis acreditar. Foi a minha prima quem tentou me abrir os olhos na primeira vez. Júlio, me diga uma coisa, você confia no César? No César? Confio, quer dizer, como assim? César era o marido da minha mãe. Depois que meu pai tinha morrido, coisa de 4 anos antes, ela não demorou para se juntar com esse cara. Olha, para ser sincero, eu não tinha nada contra ele. A gente até que se dava razoavelmente bem. Quer dizer, no começo, é claro que eu achei meio esquisito a mãe se envolver com ele tão cedo, fazendo tão pouco tempo que o pai tinha morrido, principalmente porque teve falatório. Havia parentes nossos que insinuavam que eles já tinham alguma coisa, a mãe e o César, antes mesmo do meu pai falecer. Eu francamente não quis acreditar. E mesmo que fosse verdade, não tinha mais o que fazer. O pai já tinha morrido mesmo. A mãe já tinha botado outro homem para dentro de casa. O que eu ia fazer? Só se eu fosse embora dali. Mas de que jeito? Eu não tinha condições de me manter sozinho. De qualquer modo, eu me dava bem com o César. Não tinha nada contra ele. E, para ser franco, não entendi aquela pergunta da minha prima. Ela queria saber se eu confiava no César. Em vez de responder, eu quis saber por que é que ele estava perguntando aquilo, só que ela fez outra pergunta. E na Sabrina, você confia? Na Sabrina? Ué, claro que eu confio. Mas por que esse interrogatório? Não é interrogatório, Júlio, só que, sei lá, as pessoas falam, comentam. Mas enfim, eu também não tenho nada com isso, é tua vida, nem sei por que eu entrei nesse assunto, deixa pra lá. Olha, eu fiquei sem entender nada, mas a sensação que me deu é de que ele estava querendo insinuar alguma coisa. Só que era uma insinuação assim tão absurda. Eu e a Sabrina já estávamos namorando há quase 1 ano. Eu era apaixonado por ela e sabia que ela também gostava de mim. Imagine se ela seria capaz de fazer alguma coisa pelas minhas costas, se é que era isso o que a minha prima estava querendo insinuar. Ainda menos com o marido da minha mãe. Sim, porque foi exatamente isso o que a minha prima tentou insinuar com aquelas perguntas. Que os dois andavam fazendo coisa errada. Olha, eu amarguei essa desconfiança durante algum tempo. Inclusive outras pessoas vieram me comentar, me dar indiretas, fazer insinuações, até que no fim prevaleceu aquele ditado: o enganado é sempre o último a saber. Eu acho que metade da nossa rua já sabia do que andava acontecendo. Só que o trouxa aqui, o bobalhão, é que ainda não sabia. E como se não bastasse, só fui saber do pior modo possível. Sabe esses grupos de WhatsApp? Pois então, começou a circular nesses grupos um certo vídeo caseiro de pessoas fazendo sexo a 3. Olha, quando esse vídeo chegou ao meu conhecimento, eu acho que a vila inteira já tinha compartilhado. Isso para dizer o mínimo. No fundo,
Acho que toda Curitiba já tinha visto aquele maldito vídeo. Um dia, mandaram para mim. A pessoa que tinha compartilhado aquele vídeo do demônio não fazia a mínima ideia de que eu conhecia aquelas pessoas que apareciam ali. E como não haveria de conhecer, meu Deus, sendo que eram ninguém menos do que a minha namorada, o marido da minha mãe e, acredite quem quiser, a minha própria mãe. Olha, ninguém quer imaginar como me senti quando botei para rodar aquele vídeo maldito e as cenas foram se desenrolando ali diante de mim. Me deu uma tontura, uma vertigem tão forte, uma moleza nas pernas. Meu coração quase parou de bater. Os três estavam na maior orgia, na maior safadeza que se possa imaginar. Era um vídeo, repito, de sexo a três. Olha, não tive estômago para assistir aquilo até o final. Fiquei como que amortecido, por dentro e por fora. E talvez por conta disso, não consegui esboçar nenhuma reação e deixei o vídeo ir quase até o fim. Minha namorada, o marido da minha mãe e a minha própria mãe. Os três na cama, trocando carícias, tirando a roupa um do outro, fazendo coisas que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nesta minha carta. Repito, naquelas alturas, talvez Curitiba inteira já tivesse visto aquelas malditas cenas. Quem sabe já tivesse ido parar até nesses sites de sacanagem. 2 semanas antes desse vídeo chegar a mim, o César tinha perdido o celular. Com certeza, tinha sido ele a deixar o celular gravando enquanto se divertia na cama com a minha mãe e a minha mulher. Aí perdeu o celular, alguém achou, encontrou os vídeos, as fotos e, é claro, botou tudo na internet. E o resto, bom, o resto, acho que todo mundo já pode imaginar. Tudo se espalhou como fogo ao vento. Um recebeu e compartilhou com outro, que compartilhou com mais alguém. E assim foi indo, de pessoa em pessoa. E todo mundo, no final, ficou sabendo quem eram minha namorada e minha mãe. E quem era eu, o tonto de toda a história. Olha, minha ficha custou a cair. Cheguei a pensar que pudesse ser uma montagem, mesmo porque não conseguia sequer conceber que a minha mãe e a minha namorada tivessem sido capazes de se sujeitar a uma coisa daquelas, uma coisa suja, uma coisa podre. Meu Deus, sexo a três. Às vezes, não dá para entender até onde pode ir o descaramento de um ser humano. Eu estava no trabalho quando compartilharam comigo aquele vídeo. Acho que não preciso nem dizer que simplesmente perdi o rumo. Fiquei completamente desnorteado. Cheguei a sair da firma sem dar satisfações a ninguém e sem dizer a ninguém aonde ia. Simplesmente saí andando pela rua como um morto-vivo. Todo mundo me ligando, inclusive a Sabrina. Mas eu não tinha coragem, nem vontade de conversar com ninguém. Fiquei perambulando sem rumo, desnorteado, arrasado, confuso. Depois peguei o ônibus e fui embora para casa. Minha vontade, na verdade, era de nem ir embora para casa. Dormir na rua mesmo, num banco de praça, estirado na grama. Mas, afinal, acabei voltando. Cheguei no momento em que os dois estavam jantando, minha mãe e o infame do marido dela. Já devia ser quase 9 horas da noite. No que entrei, minha mãe já foi falando. Onde você estava até agora, Júlio? A Sabrina já ligou atrás de você umas 10 vezes. Falou que você não atende o celular? Olha, naquele momento, eu talvez devesse ter jogado a caca toda no ventilador ali mesmo. Ter pego aquele desgraçado pelo colarinho e simplesmente quebrado a cara dele. Só que, meu Deus, minha própria mãe, que estava ali do lado, tinha participado daquela patifaria, daquela pouca vergonha. Ela e, desgraçadamente, a mulher que eu amava. Aquele desgraçado tinha feito sexo com as duas,
ao mesmo tempo e tinha gravado tudo ainda por cima. Aí perdeu o celular e tudo veio à tona. A pessoa que tinha achado aquele celular, a pessoa colocou na internet aquele vídeo e, é claro, a pouca vergonha se espalhou e acabando chegando até mim. O bobo, o tonto, o idiota de toda a história. Mas parecia um pesadelo, meu Deus. Olha, parecia um pesadelo. Eu olhava para minha mãe, sentada ali junto à mesa, diante daquele prato de comida, junto daquele traste, daquele verme, aquela pessoa infame, porque eu tinha certa consideração, apesar de muita gente insinuar que ele já era amante da minha mãe antes mesmo da morte do meu pai. Olhava para ele e não conseguia acreditar. Como, meu Deus, minha mãe tinha sido capaz de se sujeitar a uma coisa daquelas, aquela patifaria, aquela coisa do diabo. Aliás, não só ela, a Sabrina também. Simplesmente não dava para acreditar. A vontade que eu tive foi de fazer um regaço naquela mesa em que eles jantavam. Sabe, puxar a toalha e derrubar tudo no chão. Só que não tive coragem, nem sequer de confrontar nenhum dos dois, nem minha mãe, nem aquele patife. Quer dizer, não sei nem se foi falta de coragem ou falta de força, porque eu me senti tão abatido, eu me senti tão sem energia. Eu fui tomado por uma moleza tão grande desde que tinha visto aquele maldito vídeo, o vídeo da minha desgraça, um esmorecimento no corpo e na alma, que eu juro, eu não teria forças nem para brigar, sequer para discutir. Eu me sentia tão fraco. Simplesmente fui para o meu quarto e me atirei na cama. Nem banho eu tomei. Meu celular continuou tocando. Com certeza era a Sabrina. E aí foi que eu me perguntei: como, meu Deus, ela ainda tem coragem de me ligar? Fiquei ali me perguntando quando aquele maldito vídeo tinha sido feito. Será que foi apenas uma vez? Ou eles andavam fazendo orgias em casa já há algum tempo e só eu que não sabia? Olha, não desejo para o meu pior inimigo tudo o que passei. Ninguém merece passar por aquilo. É tão doído, meu Deus, ver as duas pessoas que você mais ama na vida se prestando àquele papel ridículo, fazendo sexo a três. Quem será que teve a ideia? Foi o que me perguntei a certa altura. Quem será que convenceu o outro a se prestar àquele papel ridículo? Tinha sido ele, mas não tenho a menor dúvida. Tinha sido aquele cafajeste. Aquela foi, sem dúvida, a pior noite de toda a minha vida. Foi o começo do meu pesadelo, porque depois daquele maldito dia, eu nunca mais tive um segundo de paz. Para resumir, acabei dando um novo rumo à minha vida já no dia seguinte. Conversei com meu chefe na firma, pedi a conta, fiz um acerto, depois voltei para casa. Arrumei as minhas coisas, coloquei o que deu em 2 malas e peguei a estrada. Não me despedi sequer da minha mãe, muito menos daquele desgraçado do César. Na verdade, nem da minha namorada, a mulher que eu mais amava na vida, nem dela eu me despedi. Apenas mandei uma mensagem para os 3. Na verdade, não foi nem uma mensagem. Apenas reenviei aquele maldito vídeo para cada um deles, para que eles soubessem que eu tinha visto, para que eles soubessem o motivo de eu ter pego a estrada e estar indo embora para sempre desta cidade que eu tanto amei, porque estava morrendo de vergonha de todos aqueles que me conheciam. Aqui eu não podia ficar mais. Não havia condições, meu Deus. E olha, eles devem ter entendido o recado, porque ninguém teve sequer a decência de me ligar, ou mandar uma mensagem para dar uma explicação, ou perguntar para onde eu estava indo, para fazer um pedido de desculpas.
Eu simplesmente saí de casa sem dizer para ninguém aonde ia. Até porque nem eu mesmo ainda sabia. Estava tão confuso. Eu estava tão perdido. Eu estava tão desacorçoado desta minha vida que não sabia nem mesmo se queria continuar vivendo. Juro por Deus, minha vontade era só uma: morrer e esquecer tudo para sempre. Saí de casa, fui até o centro, peguei um ônibus ali na Praça Rui Barbosa e fiquei andando de terminal em terminal. Acho que cruzei a cidade umas 5 vezes. Me abanquei num daqueles bancos e fiquei olhando para o nada. O ônibus parava nas estações, as pessoas entravam, saíam, e eu continuava ali sentado naquele banco olhando para o nada, amortecido, mortificado, como se não houvesse mais ninguém à minha volta. Sinceramente, nem lembro em qual terminal eu dormi. Não sei como não fui roubado, porque eu tinha 2 malas de roupa comigo e estava tão desnorteado, com a cabeça tão confusa, que qualquer um poderia se aproximar e roubar aquelas malas de mim, que na verdade eu não ia nem perceber. No dia seguinte, fui até a rodoviária e comprei uma passagem para a praia. Fiquei lá durante 20 dias. Peguei um quartinho numa pousada e custei a criar coragem para colocar o nariz para fora do quarto. Até que aos poucos fui voltando à realidade, fui me dando conta novamente do mundo à minha volta, embora as cenas que eu tinha visto naquele maldito vídeo continuassem me assombrando noite e dia sem parar. Às vezes, a gente não quer pensar numa determinada coisa, mas parece que não tem como. Quanto mais tenta fugir, mais aquela coisa aparece, mais ela insiste, mais ela martela a nossa mente. Eu lembrava da Sabrina, o amor da minha vida, aquela que jurava, que também me amava, que também me queria bem, que eu era para ela a pessoa mais importante do mundo. E aí via cenas dela se entregando a outro homem. Aí a imagem da minha mãe sem roupa também surgia no meu pensamento e me batia uma revolta tão grande, uma vontade tão grande de chorar, de quebrar tudo, de me matar. Sei lá, meu Deus, se eu tivesse um botão que pudesse apertar e sumir desse mundo, eu teria apertado e não estaria mais aqui. Como puderam ser capazes de fazer aquilo comigo? Aliás, com eles também, porque acabaram se expondo mesmo sem querer. Quando voltei a Curitiba, por o meu espanto, através daquela minha prima, que tentou me abrir os olhos sobre o que andava acontecendo naquela casa, fiquei sabendo que a Sabrina continuava frequentando aquele ambiente. Aquela já tinha deixado de ser a minha casa há muito tempo. Pelo jeito, eles ainda andavam praticando aquela baixaria 3, mesmo depois de eu ter ido embora. Mesmo depois de saberem que eu tinha descoberto tudo e que por causa da safadeza deles, tinha ido embora. Minha prima, aliás, falou que também já tinha visto aquele vídeo, que muita gente da nossa família já tinha visto, ou pelo menos tomado conhecimento. Imagine a minha vergonha. O pior é que eu ainda amava aquela mulher. Eu ainda sofria com a falta que ela estava me fazendo. Só que jurei a mim mesmo que nunca mais iria procurá-la. Queria fazer das tripas coração para tirá-la da cabeça. De um jeito ou de outro, eu conseguiria. E de fato, nunca mais fui atrás. E também nunca mais falei com a minha mãe. Minha mãe até tentou me ligar, mas eu fazia de conta que nem era comigo. A gente não tinha mais nada para conversar, principalmente depois que fiquei sabendo que a Sabrina continuava frequentando aquela casa, mesmo depois que fiquei sabendo de tudo, daquela pouca vergonha, daquela patifaria. Aliás, a Sabrina também mandou mensagem durante alguns dias. Chegou inclusive a pedir perdão.
Repetiu que me amava, que não sabia o que tinha dado na cabeça dela para fazer o que tinha feito, que tinha sido um segundo de bobeira. Chegou a se justificar, dizendo que tinha sido influenciada pela minha mãe e pelo marido dela, e que estava arrependida até seu último fio de cabelo, que se pudesse voltar no tempo jamais teria feito o que fez, já que assim não teria me perdido, pois estava sofrendo demais longe de mim. Palavras dela. Quer saber? Não acreditei em uma só palavra que saiu da boca dessa mulher. Ela está sofrendo coisa nenhuma. É tudo mentira. É tudo da boca para fora. Porque se estivesse mesmo arrependida, não continuaria a frequentar aquela casa, a casa da minha mãe, porque minha já não a considero mais. Se continua indo lá, é porque vai atrás de sem-vergonhice, atrás de depravação. Olha, maldita hora que fui me apaixonar por essa mulher. Pobre de mim, meu Deus. Pobre de mim e também do meu pai. Porque enquanto eu sofro aqui em vida, o coitado deve estar se revirando dentro daquele caixão de tanto desgosto, de tanta vergonha, de tanta desilusão.